Esses primeiros slides aqui vocês já viram comigo na aula anterior, enquanto eu carregava o vídeo lá eu já tinha passado alguma coisinha. Lentes esféricas. Lente esférica é um sistema óptico destinado a produzir uma refração luminosa adequada. As lentes são derivadas de uma ou duas superfícies esféricas, sendo constituídas predominantemente por vidro ou plástico ou acrílico, né? As lentes convergentes, né, apresentam as extremidades mais finas do que a parte central, eu já tinha falado isso, né? E as extremidades mais finas do que a parte central, ela é mais gordinha no meio. E as lentes divergentes são o oposto, né? Elas apresentam as extremidades mais grossas, mais espessas do que a parte central, ou seja, a divergente ela é fininha no meio e grossinha na borda. Olha lá, esquema de lente de convergente, né? Tem aqui biconvexa, plano convexa e côncavo convexa. Macete para você nunca mais esquecer esse negócio, que legal. Toda lente convergente, né, o nome vai terminar em vexa. Esse é biconvexa, esse é plano convexa e esse é côncava ou côncavo convexa. Né? O nome termina em vexa. Sempre estou lidando, quando eu falo de vexa, eu estou falando de uma lente convergente, uma lente que pega a luz e concentra, converge, joga para um mesmo ponto. Beleza? Não é difícil, né? Intuitivo até. Tranquilão? Lente convergente vai ter qual comportamento? Vai ter esse comportamento aqui, ó. Apresenta as extremidades mais finas do que a parte central, transforma um feixe paralelo num feixe convergente. Daí o nome de lente convergente, né? Porque ela capta essa luz que chega nela paralela, vou botar o esquema devagar aqui, ó, e joga ele para o centro, ó lá. Se aqui ele entra acompanhando a normal, ele não sofre refração, e esse aqui de baixo, análogo ao que ocorreu por cima, vai ser jogado também aqui para um ponto central, um ponto de convergência, o que eu chamo de foco da lente. Beleza? Não é difícil, né? Lente convergente tem esse caráter aí. Tranquilão? Obrigado. Então a lente convergente ela é muito usada para corrigir problemas de visão, como a hipermetropia, que eu vou falar daqui a pouco. Eu já fiz uma aula sobre isso, quando eu precisei fazer uma questão lá que falava da retina, né, e do olho da pessoa, né? Acho que você deve ter assistido essa minha videoaula aí, que eu falava a respeito das estruturas presentes no olho humano, né? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho uma lente convergente, ela capta a luz e joga todo mundo para o mesmo ponto, ponto esse denominado foco, beleza? Lente divergente é uma lente que gera divergência, ou seja, ela não junta os raios de luz num local, ela afasta esses raios de luz de um mesmo ponto. Quem são elas? Bicôncava, plano côncava e convexo côncava. Beleza? Veja lá, toda lente divergente ela tem borda grossa. Lente divergente vai ter borda grossa e o nome dela termina em cava. Veja esse, bicôncava, cava, plano côncava, cava, convexo côncava, cava. Então macetezinho, se a lente divergente promove divergência, borda grossa termina em cava. Beleza? Olha lá. Qual que é o comportamento óptico da lente divergente, né? Elas têm as extremidades mais espessas do que a parte central, pegam um feixe paralelo que incide nela e transforma esse feixe num feixe divergente. Olha lá, ó. Ele faz com que os raios fujam de um único ponto. Beleza? Olha lá, ele veio para cá e fez ele fugir, divergir desse ponto verdinho aqui, que a gente vai reconhecer como sendo o foco da lente. Olha lá, ó. Entrou paralelo, fugiu do foco, entrou paralelo, seguiu alinhado porque está indo sobre a normal e não sofre refração, entra paralelo, foge do foco aqui, né? Esse foco que para as lentes divergentes eu sempre vou chamar de um foco negativo, mas eu vou falar disso já, tá? Vou falar disso mais daqui a pouco, beleza? Raios notáveis. O que eu quero dizer quando eu falo de raio notável? Você deve ter ouvido essa expressão quando o cara fala assim, fulano tem uma inteligência notável, ou é uma pessoa de esperteza notável, ou uma habilidade notável no futebol. O que é notável? O que pode ser notado, que qualquer pessoa que interagir com isso vai conseguir entender o que está acontecendo, que tem um comportamento notável protocolar, né? Então todo raio luminoso que incide paralelo ao eixo principal refrata-se pelo foco. Deixa ele fazer devagar aqui a animação, ó.
se entra paralelo, foge para o foco, certo? O foco é um ponto onde você tem uma agregação desses raios que passaram por aqui e sofreram, né, esse redirecionamento aí, certo? Então, se agrega os raios luminosos num único ponto, né, se entra paralelo, ele agrega ele num único ponto, beleza? O foco é o ponto de encontro, né, dos raios que sofreram refração. Outro comportamento notável aí das lentes convergentes, né, olha lá. Ele vai falar que todo raio que incide pelo foco sai paralelo. Todo raio que incide no foco sai paralelo. Veja lá, ó. Todo raio que incide passando pelo foco refrata-se paralelamente. É o que acontece no farol, né? No farol o cara usa no fundo dele um espelho côncavo, né? De modo que toda a luminosidade que bate na parte de trás, né? Se a lâmpada for colocada bem no foco, toda a luminosidade que vai para a parte de trás vai para frente, né? E toda a luminosidade que vai para frente acaba passando por uma lente convergente e essa lente acaba jogando esses raios paralelos aí para o farol ter o maior alcance possível. Beleza? Então, segundo raio notável, se entra pelo foco, sai paralelo. Terceiro raio notável que a gente coloca aqui, todo o raio luminoso que incide no vértice passa pelo vértice sem sofrer desvio nenhum. Esse vértice, esse ponto central aqui, bem no meio da lente, se ele passa por aqui, ele ignora a existência da lente. Ele passa aí sem sofrer desvio de nenhuma natureza. Interessante isso, né? Esse é o terceiro raio notável, né? Todo raio que incide no vértice não sofre desvio, ignora a existência da lente. Quarto raio notável, todo raio luminoso incidente que passa pelo centro de curvatura, né, de uma lente, alguns livros chamam de A, tá? Já toma cuidado com isso. Tem livro que chama de C, de centro de curvatura, tem livro que chama de A, de ponto antiprincipal, certo? Que não tem muito segredo, é somente um ponto que é importante, porque ele é o dobro da distância focal. Digamos que essa lente tem 15 de foco, o centro de curvatura vale 30. Beleza? Só isso, né? Se algum raio luminoso passar por esse local, que é o dobro do foco, o raio luminoso que atingir uma face é jogado no outro ponto antiprincipal ou no outro centro de curvatura da face oposta. Aí, esse é o quarto raio notável que a gente vai usar para construir as imagens. Beleza? Agora vamos lá, sem mais conversa, vamos construir as imagens aí das lentes convergentes. O que está sendo dito aqui? Tem o centro de curvatura aqui, tem o foco aqui, né? Esse foco marca, digamos 10. Isso aqui vai valer 20, certo? Isso aqui vale 10, aqui vai valer 20. Eu estou pensando num objeto que está lá na primeira situação, diante da lente convergente. Ele está longe, longe, longe. Ele está depois do centro de curvatura. Está bem afastado da minha lente, né? E ele, para ser visto, ele emite luz para todos os lados, certo? O raio de luz que sai dele e atinge a lente paralelo, ele é jogado para o foco. Faz sentido? E se ele é jogado em cima do foco, se ele é jogado paralelo, ele sai aqui para o foco. Se ele atinge o vértice aqui, ó, que foi o que eu ilustrei aqui, ó, se ele atingir o vértice, ele passa pelo vértice sem sofrer desvio nenhum. O que eu tenho disso daí? Eu tenho que esses dois raios vão se encontrar bem aqui e vão criar uma imagem real, uma imagem que foi oriunda do real cruzamento desses raios de luz. Daí eu digo que essa imagem em relação a esse objeto é uma imagem real invertida e menor, sempre. Sempre que eu tiver um objeto colocado longe, longe, longe de uma lente convergente, eu tenho uma imagem real invertida e menor. Real porque os raios de luz realmente se cruzaram. Invertida porque está de ponta cabeça e menor porque é menor mesmo. Só você comparar ali que não é bem de estatura menor. Beleza? Nas lentes imagem real é o encontro dos raios refratados, né? Então já tinha falado isso. Se é real é porque os raios realmente se cruzaram aí. Exemplo, a máquina fotográfica faz isso, né? Ela pega e capta a luz de um objeto e gera uma imagem menorzinha, a qual vai ser projetada sobre o filme e vai gerar aí, né, a fotografia. Aí o cara fala, então por que quando eu olho na máquina fotográfica eu não vejo de ponta cabeça? Porque o esquema de lentes lá, o sistema óptico que eles montam, tem uma outra lente também para promover essa inversão. Então ele pega essa imagem, joga numa lente,
e essa lente vai inverter novamente e você, quando for tirar a fotografia, você não vê as pessoas de ponta cabeça, certo? Mas num primeiro momento é isso que a câmera faz, ela capta a imagem e gera uma imagem real invertida e menor. No nosso olho também, eu falei disso numa aula anterior aí, né? Quando nós vemos as coisas, nós vemos nesse esquema aqui, ó. Né? Nós temos uma lente natural, que é chamada de cristalino. No fundo do seu olho se forma uma imagem real invertida e menor sobre uma estrutura que a gente chama de retina. Falei disso numa outra aula. Beleza? Segundo caso aqui, veja lá, eu vou fazer um comparativo aqui para você entender o que eu estou fazendo. Ele estava longe aqui, ó, longe, depois do centro de curvatura. Eu vou vir trazendo ele para perto da lente, ó. Se liga aí no bagulho, ó. Estava longe. Vou trazer ele para cima do 2F ali, ó. Olha lá, em cima do 2F. Se entra paralelo, sai pelo foco. Se entra paralelo, sai pelo foco. Se entra pelo vértice, passa pelo vértice sem sofrer desvio nenhum. E aparece uma imagem igualzinha a essa. Bem aqui, ó. Só que de ponta cabeça. Essa está de ponta para cima, essa está de ponta para baixo. Se eu for classificar essa imagem, ela é real invertida e exatamente do mesmo tamanho que o meu objeto. Se eu for observar ali, ó, o objeto e a imagem têm o mesmo tamanho. Isso quando o objeto está em cima do centro de curvatura, que é aquele local que eu falei que é o dobro do foco. Beleza? Então quando está longe, 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 real invertida e menor. Quando está em cima do centro de curvatura, real invertida e igual, do mesmo tamanho. A aplicação para isso é a copiadora, né? A máquina de Xerox. Quando ela faz uma cópia igualzinha, igualzinha, ela está usando essa estrutura, essa ideia de gerar uma imagem de ponta cabeça e do mesmo tamanho. Beleza? Terceiro caso de formação de imagem, veja lá, ó. Vou voltar aqui, ó. Ele estava em cima do centro de curvatura, ok? Vou colocar ele aqui, ó. Entre o foco e o centro de curvatura. Se liga aí. Olha lá. Entre o foco e o centro de curvatura, se entra paralelo, sai pelo foco. Se entra pelo vértice, sai pelo vértice sem sofrer desvio. Olha lá que legal. Eu gerei uma imagem imensa de ponta cabeça aqui, ó. Uma imagem que eu classifico como real, porque os raios de luz realmente se cruzaram. Uma imagem invertida, porque está invertida, e uma imagem muito, muito maior, que é o que a máquina de Xerox faz quando ela cria aquela ampliação para você, né? Quando ela faz aquela ampliação, ela está gerando esse efeito aqui. É uma máquina que tem, né, a possibilidade de alterar ali o foco da lente que ele está trabalhando, certo? Cinema, projetor de slides e também máquina de Xerox quando trabalha com ampliação, né? Cinema é aquilo, né? A imagem é colocada lá e projetada, né? Daquela forma. Aí a pessoa fala assim, por que a imagem do cinema não aparece de ponta cabeça? Porque o slide é colocado de ponta cabeça. Quando o cara vai colocar lá, vai projetar o filme na primeira lente, ele oferece a imagem de ponta cabeça. E na projeção ela fica projetada, né? Uma imagem real, invertida e muito maior. Como ele ofereceu o objeto invertido, ele é colocado da forma correta, da forma direita. Massa, né? Esse é o terceiro caso, né, de construção de imagens. Quarto caso, veja lá, o objeto estava colocado ali na outra situação, estava bem aqui, né, entre o foco e o centro de curvatura, né? Agora eu estou colocando ele em cima do foco, olha só. Se entra paralelo, sai pelo foco. Se entra pelo vértice, passa pelo vértice sem sofrer desvio nenhum. E aí acontece uma coisa bizarra, Brasil. Olha aqui, ó. Esses dois raios não vão se tocar nunca, ó. Eles são paralelos. Você pode prolongar isso aqui o quanto você quiser. Esse aqui também o quanto você quiser, eles não vão se tocar. A imagem vira um borrão. O que eu chamo de imagem borrão, imagem imprópria. Eu digo que ela se forma lá no infinito, né? Que eu não consigo ter nitidez da formação dessa imagem. A aplicação para ela, eu já falei aqui, é o farol, né? Quando você coloca lá a lampadinha que vai gerar luminosidade bem em cima do foco da lente que está ali na frente do farol, essa luminosidade vai ser jogada ao longe, longe. Massa, né? E aí você tem aí uma maior extensão dos raios luminosos aí, né? Atingindo maiores distâncias. Quinto e último caso das lentes convergentes, agora com certeza o objeto vai ficar onde? Vai ficar bem pertinho, vai ficar aqui, ó. Quer ver? Ele estava em cima do foco no último desenho, agora está está entre o foco e o vértice, ou seja, ele foi removido para cá. Se entra paralelo, vai ser jogado para o foco, certo? Ó, se entra paralelo, foi jogado para o foco. E eu percebo que esse raio vindo para cá, ó,
ele não vai ter futuro nenhum, né? Não vai ter como ele evoluir para cá se cruzando com ninguém. Aí a gente pega um outro raio. Nossa. Sério? Desculpa aí, pessoal. Bati o dedo num botão aqui, ele me jogou lá no final do slide. Isso não é de Deus, não. Vou botar mais para trás. Olha lá. Quinto caso de lente convergente. Se entra paralelo, sai pelo foco. Certo? De novo. De novo. De novo. Espera aí, pessoal. Puxa vida, é tão legal quando esse tipo de coisa acontece, né? Eu fico tão feliz aqui, eu não consegui me perder absolutamente no que eu estava fazendo aqui. Mas é isso aí mesmo. O mal sempre é nosso vizinho, né? Viu? 2 vezes eu bati no botão errado e foi pro final do slide. Vamos lá. Se entra paralelo, sai pelo foco, beleza? Vamos ver se agora eu bato no botão certo. Ó lá. Se entra pelo vértice, passa pelo vértice sem sofrer desvio nenhum. Se você observar aqui, ó, vou voltar aqui no slide, esses 2 raios aqui não tem como se tocar. Observa aqui comigo, ó. Eles não tem como se tocar. Vou fazer de novo, ó. Não tem como se tocar. A menos que eu prolongue esses 2 raios para trás. E esse prolongamento aqui para trás, né, que não é o cruzamento real desses raios, é um cruzamento virtual, vai gerar uma imagem virtual direita e muito maior que o objeto. Olha o tamanho que ficou. Que é o que acontece na lupa. Você já deve ter pegado uma lupa para ler alguma coisa ou queimar uma formiga. O que você nota ali? Você nota que, de acordo com a proximidade, né, você consegue, a partir, né, da lupa, você consegue ter um aumento muito grande do que você está lendo. Né? Com a lupa ali, ó, quando você coloca o seu objeto entre o foco e o vértice, gera uma imagem estrondosa. Né? Se você tem aquela letrinha pequena da bula do remédio, a letra fica graúda, né? Bem grandona. É um efeito disso aqui, ó, de uma imagem virtual direita e maior. Né? E aqui eu fiz o adendo. Imagem virtual é um encontro do prolongamento não dos raios reais, mas sim o prolongamento dos raios que foram refratados. Né? Eles sofreram refração, eu pego o prolongamento desses raios que são reais e crio aquela imagem imensa ali, virtual, direita e maior. Legal, né? Interessante. Exemplo, a lupa foi o que eu falei aqui do efeito de ampliação. Repare, eu falei de 5 situações de formação de imagem, somente referência a quem tem ponta fina. Só falei de lente convergente. Vamos devagar. Por quê? Porque tem também as lentes divergentes. E o cara fala, nossa senhora, são mais 5 casos? Calma. Para sua sorte, na formação de imagens, lente convergente só tem um caso. Lente divergente só tem um caso. Mas vamos por partes. Ó. Primeira coisa que a gente tem que gravar, se entra paralelo, foge do foco. A lente convergente joga pro foco. A lente divergente faz fugir do foco. Faz sentido? Se entra paralelo, foge do foco. Se entra paralelo, foge do foco. Beleza? Não é difícil. Né? A lente convergente joga pro foco, a lente divergente faz fugir do foco. Foco é o encontro dos prolongamentos, aí no caso da lente divergente, porque ela não promove o real cruzamento, ela promove, né, o prolongamento aqui, consegue se cruzar para identificar de onde eles estão fugindo, qual que é o ponto que eu chamo de foco. Segundo caso aí referente à lente divergente, todo raio luminoso incidente que tem por direção o foco refrata-se paralelo. O que eu quero dizer? Se algum raio luminoso entrar apontando para o foco, que nem eu coloquei aqui nesse slide, está apontando para o foco, só apontou. Se ele aponta para o foco, ele já sai paralelo. Beleza? Por baixo também apontou para o foco, sai paralelo, lá. Beleza. Tranquilo? Terceiro raio notável para lente divergente. Todo raio luminoso incidente no vértice não sofre desvio ao se refratar. Veja, borda grossa,
Se algum raio luminoso atingir o vértice, nesse caso, lentes convergentes e divergentes empatam, porque dá a mesma coisa, certo? Então, se entra se entra pelo vértice, passa pelo vértice sem sofrer desvio, de qualquer jeito. Nesse aspecto, lente convergente e divergente são iguaizinhas. Último raio dos divergentes, né, das lentes divergentes. Se algum raio entrar aqui mirando esse centro de curvatura, ele vai sair fugindo do centro de curvatura da face oposta. Você deve se recordar que lá na lente convergente, ele realmente passava pelo centro de curvatura e ia para o outro, fazia esse pontilhado aqui, ó. Né? E realmente passava pelos dois centros. Aqui ele mira num centro de curvatura e sai, né, apontado com outro centro de curvatura. Beleza? Esses são os 4 raios notáveis para a lente divergente. Tá. Aí você fala, puxa, e tá, esses raios vão servir para quê? Para formar imagem? Com certeza. Então olha lá. Primeira observação que eu tenho para você é que, independente de onde o objeto esteja, pode estar para lá do foco, para cá do foco, depois do centro de curvatura, sempre vai acontecer isso aqui, ó. Entra paralelo, foge do foco, entra paralelo, foge do foco, porque é uma lente divergente de borda grossa, entra pelo vértice, passa pelo vértice sem sofrer desvio nenhum, certo? Se você olhar, esse raio aqui em cima não vai pegar ninguém, esse raio aqui de baixo não vai pegar ninguém. Mas se eu prolongar esse raio para cá e eu prolongar esse raio para lá, esse prolongamento gera uma imagem aqui dentro. Uma imagem que eu digo que não é real, é uma imagem que ela é virtual. Ela é direita porque ela não é de ponta cabeça. E é uma imagem que ela é menor, né? Se você comparar o objeto com uma imagem gerada de uma lente divergente, sempre será menor. Massa, né? Então eu sempre vou ter uma imagem virtual direita aí menor, né? Um exemplo bom para isso aí é o olho mágico da porta, né? Quando você vai no apartamento ou numa casa aí que tem aquele furinho para botar um pedacinho de vidro, a pessoa olha e ela sempre vê o visitante sempre pequenininho, sempre anãozinho, né? Olhando ele naquele vidrinho. Porque você tem aí uma situação de uma lente divergente e sempre eu vou ter uma imagem virtual direita e menor. Construção geométrica das imagens, né? Das lentes divergentes. Eu botei o mesmo slide aqui de novo, né? Aqui eu fiz uma gracinha para provar para você. O cara fala assim, puxa, mas aqui, professor, você colocou aqui quase em cima do foco e deu virtual direito e menor. Aí eu fiz um outro slide para te mostrar que se eu colocar ele mais para trás, né, entra paralelo, sai pelo foco, foge do foco, né? Se entra pelo vértice, sai pelo vértice do mesmo jeito, eu continuo tendo a tal da imagem virtual direita e menor. Não tem como fugir dessa configuração de imagem gerada em lente divergente. Massa, né? Eu acho interessante essa matéria. Beleza? Equação de Gauss. Aí vem uma pessoa e pergunta assim, Zazik, o resto da minha vida eu vou ter que usar régua para estudar isso? Eu tô preso, o resto da vida vai ser régua. Não. Existe um jeito matemático que o Gauss criou, né, esse alemão famoso, que chama a equação dos pontos conjugados, né, que é a mesma que serve lá para espelho esférico, né, a mesma fórmula, 1 sobre o foco é 1 sobre P mais 1 sobre P'. O F é a distância focal, o P' é a distância da imagem até a lente, não mais espelho, é a lente, e o P é a distância do objeto até a lente. Você deve se recordar, eu brinquei com isso com você. Falei que uma fimose era um pênis mais uma pelinha, certo? É um jeito bobo de você gravar aí a fórmula da equação de Gauss, que vale muito a pena você decorar. Por quê? Porque ela serve tanto para espelho esférico quanto para lente, né? Útil, né? Bom, essa equação ela fala a respeito, né, das imagens formadas. Aqui eu botei uma árvore tendo uma imagem real invertida e maior, né? Mas ainda tem uma outra coisa aí, né? Travou? Não, aí pronto. Você tem a equação de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E você tem também como medir o aumento, né? Você pode ver aqui que essa árvore que eu coloquei ela é bem maior. Se eu quiser conhecer, né, o tamanho desse objeto aqui, dessa imagem, perdão, o objeto é esse, a imagem é esse. Se eu quiser estabelecer uma relação entre o tamanho do objeto e o tamanho da imagem, eu tenho a tal da fala do aumento linear. A
é I sobre O, exatamente como era no espelho esférico. A fica sendo menos P' sobre P, beleza? A é menos P' sobre P, um outro jeito de calcular esse aumento linear aí nas lentes, né? E aí, obviamente, como eu estou invocando o A de duas formas aqui, né? I sobre O e menos P' sobre P, eu posso fazer I sobre O ser igual a menos P' sobre P. Onde I é o tamanho da imagem, O é o tamanho do objeto, P' é a distância da imagem até a lente, e o P é a distância do objeto até a lente. Bem parecido lá com o nosso estudo de espelhos, né? Aqui um slide para você se recordar dessa importância dos sinais, né? Toda vez que eu falo de lente convergente, foco positivo. Toda vez que eu falo de lente divergente, foco negativo, sem exceção. Não esqueça disso. Às vezes o cara considera, aí o cara no meio da fala ele fala de uma lente divergente, e ele dá o foco. E o aluno vai lá e coloca o foco positivo. Ele pode acertar toda a conta, vai dar errado. Porque se ele invocou a ideia de lente divergente, o foco tem que ser negativo. Se for lente convergente, foco positivo. Beleza? Lembrando que sempre o foco é a metade do centro de curvatura, a metade do raio aí do espelho, da lente. E quando o I for positivo, eu tenho uma imagem direita. Quando o I for negativo, eu tenho uma imagem invertida, uma imagem de ponta cabeça. Beleza? Se o I for positivo, tá assim a minha imagem. Se o I for negativo, a imagem está invertida. E óbvio, se o meu P' for positivo, né? Se o meu P' for maior que zero, eu tenho uma imagem real. Se o meu P' for abaixo de zero, eu tenho uma imagem virtual. Belezinha? Não é difícil, né? Tranquilo. É uma matéria que vale muito a pena porque ela serve tanto para lente quanto para espelho. Então tem que estudar mesmo e o que tiver que decorar vai ter que decorar mesmo. Aqui eu aproveitei para fazer um lembrete aí dos modelos. Eu já tinha feito essa aula, mas eu vou dar uma passagem aqui porque é oportuna, né? A gente falar do olho emétrope. O que é o olho emétrope? É o olho normal, né? É o olho das pessoas que conseguem fazer o quê? Captar a luz que incide no cristalino e jogar ela perfeitamente aqui na retina, ó. Esse é o olho da pessoa que é normalzinha, ó. O cristalino faz bem esse trabalho, né? E você tem a imagem realmente formada na região da retina, né? A maioria das pessoas aí tem um olho bom, um olho emétrope. Mas existem pessoas que têm problema de vista, né? Um abraço para você aí que olha a estrutura, né, de quem tem óculos aí, né? Tem gente que tem miopia, hipermetropia, astigmatismo. Eu vou relembrar isso aqui, ó. Olha o que acontece. Você tem um objeto aqui, né? E aí você tem a imagem formada ali no fundo do olho da pessoa, né? Aí você tem o cristalino, tem o cristalino. Aqui você tem a retina, essa região aqui onde eu botei essa setinha verdinha, né? Você tem o cristalino se comporta como uma lente biconvexa, né? Você tem o nervo óptico que capta essas imagens, né? Toda essa estrutura inervada da retina e joga aí impulso elétrico para o seu cérebro entender o que está acontecendo, né? O nervo óptico tem o papel de levar as sensações luminosas ao olho, né? Essa região que foi sensibilizada aqui pela luz fica sendo a retina. Funciona como um anteparo sensível à luz, recebendo as sensações luminosas. Eu fiz uma questão com você, né, de um cara lá que deixou um pequeno furo numa cortina e percebeu que no fundo da parede lá, como é que era o negócio? Era um buraquinho muito pequenininho e aí a luz passava e gerava uma imagem de ponta cabeça, tá? Acho que essa questão estava bem no início da apostila. Deixa eu lembrar da apostila. Essa aqui é a 3, estava bem no início da apostila 2. Vamos ver se era isso. Eu acho que era. Bem no final da apostila 2 lá. Né, bem no final da apostila 2, ele toca, né, nesse assunto aí. O primeiro exercício lá, ele fala que essa região onde a imagem que passou, a luz que passou pelo furinho, se forma numa cortina. Eu acho que era isso. E aí ele fala assim, essa região onde a luz chegou e formou a imagem, numa analogia com o olho humano, seria a retina. Tá bom? Seria essa região aqui do fundo. Deixa eu só olhar aqui. Isso. Olha, então olha lá.
Quem tem miopia, o que está passando aí? Qual que é a situação de quem tem miopia? Bom, quem tem miopia é uma pessoa que tem um problema nesse eixo aqui, ó. Essa distância aqui, ela tem uma modificação, olha lá, ó. O raio luminoso que chega, ele não consegue atingir realmente a retina. E aí eu tenho uma imagem que ela fica formada fora do local, certo? Esse local aqui, ó, que seria o foco, né, que o cristalino dá, né, caracteriza o quê? Caracteriza uma formação da imagem antes da retina. Antes da retina, por quê? Porque a pessoa tem o olho mais alongado. Eu sei que no meu desenho ficou bem redondinho que nem o outro, mas o natural é que esse olho seja um pouquinho mais gordinho para trás. Ele sendo mais gordinho para trás, mais alongadinho, o que acontece? O local que o cristalino manda a imagem se formar não está bom. A retina está um pouco mais para trás. E aí a pessoa tem dificuldade de enxergar o que está longe. Quem tem miopia tem dificuldade de enxergar o que está longe. Só enxerga bem de perto, não é isso? Todo mundo aí já conhece alguém que tem ou teve miopia aí. Beleza? Correção da miopia. Como que eu resolvo? Como que eu ajudo quem tem miopia? Professor, você tem que dar para ele uma lente divergente, né? Uma lente de bordas grossas. Porque aí, ó, como o olho dele é longo, eu faço com que a luz demore um bocadinho mais a ter convergência. E aí, vixe, e aí você vai ter você vai ter aí o real cruzamento dos raios de luz no local correto, beleza? Então a lente divergente resolve o problema de quem tem miopia. Divergente para resolver o problema de quem tem miopia. E quem tem hipermetropia? Bom, quem tem hipermetropia tem um problema antagônico com quem tem miopia. Bom, quem tem hipermetropia tem o olho mais curto que o normal. Tendo o olho mais curto que o normal, a imagem se forma atrás da retina. E aí você tem um problema, porque ela deveria se formar aqui, né? Como o olho da pessoa é mais próximo aqui, nesse eixo, então você tem uma imagem mais atrasada, né? Ficou depois, né? Então acontece que a imagem se forma depois da retina. Como que eu faço para resolver esse problema? Ora, se você entendeu bem o outro slide, esse aqui vai te deixar bem próximo do raciocínio correto, né? Eu tenho ali uma lente convergente que vai fazer esse raio luminoso chegar no ponto correto aqui da retina, né? Então, já que ele tem um olho mais curto, eu dou para ele uma lente que acelera, que ajuda nesse processo de reunião dos raios luminosos, né? Então eu tenho aqui o cruzamento certinho em cima da retina para a correção da hipermetropia. Massa essa matéria, né? A lente convergente corrige a hipermetropia. A lente divergente corrige a miopia. Astigmatismo é um defeito na córnea, né, na estrutura aí, né, da curvatura do olho, né, ela tem uma córnea que não é lisa, uma córnea que não é regular, né? Então a gente fala que o astigmatismo é resolvido com lentes cilíndricas, que são lentes bem mais caras, né? Mas a forma da córnea não está normal. Então é um problema na esfericidade da córnea, né? É corrigido com lente cilíndrica. Beleza? Esse é o defeito aí que custa mais caro para as óticas aí. Vergência. O que é vergência ou grau de uma lente? Nada mais é do que um indicativo de que o inverso do foco, né? A vergência de uma lente é 1 sobre o foco da lente, né? Você vai pegar uma lente qualquer, ela tem uma distância focal, o inverso dessa distância focal define a vergência dessa lente, né? Medida em metros a menos 1, ou di, né, que é de dioptria, popularmente chamado de grau. Então repare que quanto maior os graus da lente, né, é porque menor é o foco, né? Se eu tenho uma lente que tem muitas dioptrias, que tem um foco grande, perdão, que tem uma vergência grande, tem muitas dioptrias, como é que eu explico isso? É que o foco dela é bem baixo, porque a proporção que eu diminuo o foco, o grau da lente aumenta. Percebeu? Né? As pessoas usam aí esse termo dioptria ou chamando de grau, mas nem sabem o que vem a ser a tal da vergência, né? Aí tem aqui uma coisa que é bem incomum de aparecer, a equação de Halley, a equação dos fabricantes de lentes, né? Que é uma equação importante porque ela menciona velocidade da luz, né?
o Ni, que seria a dificuldade da luz em caminhar dentro da lente, dividido pela dificuldade da luz em caminhar no meio que está fora da lente, claro, né? Ou está dentro da lente ou é fora da lente. E aqui você tem a relação entre os dois raios de curvatura, da primeira lente acoplada e da segunda lente acoplada, né? Então, olha lá, então na verdade você tem como calcular a vergência da lente já apontando os dois raios, as duas esferas que deram origem à lente, né? Uma esfera menor e uma esfera maior, né? E a relação entre os índices de refração. Mas é bem incomum aparecer alguma coisa envolvendo a equação de Rayleigh no Enem aí, tá? Aí tem um combinado aí, se você tem foco positivo para face convexa e tem o foco aqui, né, por essa notação. Raio positivo para face convexa e raio negativo para face côncava. Aí aqui tem a vergência, né? A vergência fica positiva para a lente convergente e a vergência fica negativa para a lente divergente. Beleza? Fazendo um exercíciozinho para te ajudar aí. Na formação das imagens na retina da visão humana, tendo em vista uma pessoa com boa saúde visual, o cristalino funciona como uma lente. Aí se você der uma lida aí, você já mata a charada, né? Uma lente convergente, né? Formando imagens reais, invertidas e diminuídas. Aí ficou fácil para você ver, de acordo com o slide que eu acabei de passar, que fica sendo a letra A de Almeida. Beleza? Esse é o primeiro exercício aí que eu coloquei para você. Em seguida já tem o exercício número 2, que ele fala que um objeto real é colocado a 40 centímetros de uma lente delgada convergente de 50 centímetros de distância focal. Então ela tem um foco que vale 50, mas o objeto está colocado a 40, ou seja, está bem perto da lente, né? Imagina aqui, ó, que isso aqui seja 50, ela está colocada a 40, né? Então é como se aqui fosse a lente, é como se aqui fosse o foco, é como se o objeto tivesse colocado aqui naquela última situação, né? Aonde a gente tinha uma imagem, né? A imagem desse objeto conjugada pela lente tem que ser, ora, se ele tem 50 de foco e está a 40, é aquela imagem virtual, direita e maior. Por isso que é importante a gente estudar essa matéria para decorar isso. Virtual, direita e maior. Ficou sendo a letra D de dragão, né? Beleza? Aí o cara fala, puxa, não dá para fazer conta? Dá para fazer conta. Mas aqui, quando ele faz a análise do tamanho da imagem, pensando que a gente tem 3 minutos por questão, é melhor a gente já bater na resposta correta e sobrar 1 minuto para outra questão. Questão de número 3, eu acho que é a última que eu coloquei aqui. Quando um objeto estiver distante 20 centímetros de uma lente convergente de foco 15, quando um objeto estiver distante 20, o P vale 20, de uma lente convergente que tem um foco que vale 15, mais 15 porque é uma lente convergente, teremos uma imagem invertida formada aonde? Bom, aí agora não tem jeito, brother. Vai ter que fazer conta. Pega a equação de Gauss, beleza? Ele falou que o foco da lente valia 15 e ele falou que o objeto estava colocado a 20. Tirei isso do enunciado, leitura e interpretação de texto. Ah, professor, eu leio e não consigo entender, não consigo associar com as letras. É um problema de português. Né? Ele falou lá que o foco era 15 e que o objeto estava a 20. Daí para frente é matemática. Né? Passo o 1 sobre 20 para o lado de lá, fica 1 sobre 15 menos 1 sobre 20. Fazendo o mínimo múltiplo comum, 60 por 15, 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 por 20, 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 menos 3, 1. Beleza? Agora eu multiplico o cruzado aqui e concluo que essa imagem se consolida a 60 centímetros, né, da minha lente aí. Resposta correta fica sendo a letra A. Posso até voltar lá para você conferir comigo. Letra A, se forma a imagem a 60 centímetros da lente. Belezinha? É isso. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Já já a gente se reúne aí para fazer exercício. Um abraço, tchau.